ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta e prêmio vai a 9 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Jaboticabal abre hoje processo seletivo para profissionais de saúde. Prefeitura de Viradouro cancela concurso. Um projeto na ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Bebedouro não registra chuva forte desde maio. Cartório Eleitoral da cidade convoca mesários. INCRA orienta interessados da cidade sobre a emissão do CCIR. Segurança e alimentos é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileirão e a Série B. Campeonato Paulista da Série A2 tem jogos hoje e amanhã. Segunda-feira, 14 de setembro, inverno brasileiro, lua minguante. Este é o dia de número 258 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.949. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em setembro, o destaque da revista Aqui Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. É uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens nesta segunda-feira em Bebedouro e na micro-região. O pôr do sol se dará às 6h08. Temperatura máxima de 37 graus. Umidade relativa no ar, 39%.
Para amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 35 graus e mínima de 19. Comemoram-se hoje, 14 de setembro, o Dia da Independência da Nicarágua em 1821, cuja capital é Manágua. Dia do frevo, dança e música típica do carnaval da cidade do Recife. Dia da Independência de Honduras em 1839, cuja capital é Tegucigalpa. Hoje, 14 de setembro, é também o Dia da Independência da Guatemala em 1821, cuja capital é Cidade da Guatemala. E o Dia da Independência de São Salvador em 1821, cuja capital é São Salvador. Hoje, 14 de setembro, é o dia da exaltação da Santa Cruz. A Santa Cruz foi festejada pela primeira vez no ano 335 em Jerusalém. A comemoração relembra a construção das basílicas de Martírium ou Ed Crucem, no Monte do Gólgota, e Anastásias, a Basílica da Ressurreição, onde Jesus morreu e ressuscitou. Essas duas basílicas foram construídas por Constantino para a exaltação da cruz de Cristo. Roubada pelos persas, a cruz foi recuperada pelo imperador Heráclito, que a carregou nas costas até Jerusalém. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 14 de setembro de 1974, a primeira linha do metrô de São Paulo foi inaugurada. Ela cobria o trecho Jabaquara-Vila Mariana. Em 14 de setembro de 1975, a pintura Ronda Noturna de Rembrandt foi esfaqueada por um desempregado em Amsterdã, na Holanda. No dia 14 de setembro de 1977, em Convenção Nacional Extraordinária, o MDB aprovou a tese em favor de uma Assembleia Constituinte e pediu ampla anistia política. E em 14 de setembro de 1982, um desmaio provocou o acidente de carro que matou a atriz Grace Kelly, casada com o príncipe Rainier de Mônaco. Ela estava com 52 anos. Aqui e ali, radiotv.com. O sorteio do concurso 2.298 da Mega Sena, realizado sábado na cidade de São Paulo, acumulou, mas poderia pagar R$6 milhões a quem acertasse todos os números. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 13, 17, 21, 31, 41 e 49. Outra vez: 13, 17, 21, 31, 41 e 49. A Quina teve 46 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$41 mil. A quadra teve 3.133 apostas ganhadoras, cada uma levará R$870. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2.299 da Mega Sena podem ser feitas excepcionalmente até às 7 da noite de amanhã. A aposta mínima custa R$4,50. O sorteio acontece também amanhã, mas às 8 da noite. O prêmio é estimado em R$9 milhões. Boa sorte! O dia a dia nas rodovias da região.
Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, esse fim de semana foi um pouquinho agitado aqui para a concessionária. Nós tivemos 53 atendimentos e 3 acidentes. O primeiro acidente ocorreu no sábado, dia 12 de setembro, por volta das 5 horas e 32 minutos da manhã, na SP 323, no quilômetro 37, mais 200 metros, sentido norte, no município de Pirangi. Envolveu-se nesse acidente um Fiat Uno e um caminhão Mercedes-Benz 1318. Segundo informações obtidas no local, ambos os condutores trafegavam no quilômetro citado, quando, por motivos ignorados, Fiat Uno veio colidir na traseira do caminhão. O caminhoneiro nada sofreu, assinou um termo de recuso de atendimento médico. Já o condutor do Fiat Uno foi levado pelo Corpo de Bombeiros em estado grave para o Hospital José Piron, em Pirangi. O segundo acidente ocorreu no domingo, dia 13 de setembro, por volta das 2 horas e 28 minutos da manhã, na SP 326, no quilômetro 409, mais 600 metros, sentido sul, no município de Colina. Envolveu-se nesse acidente uma Toyota Corolla. Segundo informações obtidas pelo condutor, o mesmo trafegava no quilômetro citado, quando, por motivos ignorados, veio perder o controle do veículo, vindo chocar-se com a racha de sustentação da defensa metálica. O condutor nada sofreu, assinou o termo de recuso de atendimento médico, apenas danos materiais e danos ao patrimônio. E o terceiro acidente também ocorreu no domingo, dia 13 de setembro, por volta das 4 horas e 19 minutos da manhã, na SP 326, no quilômetro 422, mais 50 metros, sentido sul, no município de Barreto. Envolveu-se nesse acidente 4 veículos, sendo 3 motos, uma Yamaha 250, Honda CB300, Honda Titan 160 e uma caminhonete General Motors S10. Segundo informações obtidas no local, ambas as motos trafegavam no quilômetro citado, no sentido sul. Aí as motos Yamaha e a Honda CB300 vieram se enroscar e sofreram um tombamento, ficando sobre a pista. A condutora da CG, Dan, parou para prestar o auxílio e em seguida veio a caminhonete que colidiu com as motos que estavam sobre a pista. Os motociclistas da Yamaha e da CB300 foram levados para a Santa Casa de Misericórdia em Barreto com ferimentos leves. A outra motociclista e o condutor da caminhonete nada sofreram e assinaram um termo de recuso de atendimento médico. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Final de semana tumultuado aí nas rodovias, não é, Thaís? A gente espera que esta semana comece tranquila aqui nas rodovias administradas pela TEB. Exatamente, foi um pouquinho tumultuado aqui pra gente, sim. E a gente deixa reforço para todos tomarem cuidado, respeitarem as regras de trânsito, né, as leis de trânsito. Se estiverem nas nossas rodovias e precisar dos nossos auxílios, é só ligar no 0800 55 1167. Lembrando, nossos serviços são 24 horas gratuitos. Tá certo, então muito obrigada pelas informações, Thaisa. Bom início de semana para você e até a próxima. Obrigado, um ótimo dia para você, para todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquiali.radiotv.com. Tá tudo belo, a nova coleção Primavera-Verão 2021 do bebê ao adulto. Os melhores preços, excelente qualidade e formas de pagamentos estendidas. Na Tudo Belo você também encontra o enxoval completo para o seu bebê para pagamento em até 9 vezes sem entrada e sem juros. Roupas, calçados e outras variedades para você ficar sempre elegante. O atendimento também é feito pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp: 17 981 34 0680, moda infantil, 981 34 0679, moda adulto e 982010276 enxoval. A Tudo Belo está à sua disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na
Na volta do intervalo, você confere as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Confira agora as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro decide vetar parcialmente proposta aprovada no Congresso que perdoava dívidas tributárias de igrejas. Mas o presidente defende que o próprio veto seja derrubado no Congresso Nacional. Isso porque, segundo ele, ao contrário dele, os parlamentares não teriam que se preocupar com as implicações jurídicas e orçamentárias de seus votos. Uma decisão da Justiça suspendeu no estado de São Paulo a reabertura das agências do INSS, trabalho presencial nesta segunda-feira. O Instituto de Previdência informa que as agências seguirão fechadas em São Paulo, vai recorrer e que os segurados que tinham agendado atendimento devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Os testes da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca recomeçam hoje, inclusive no Brasil. A retomada foi considerada segura após a análise de reação grave em uma paciente. 5.000 brasileiros, muitos deles profissionais de saúde da linha de frente, participam do estudo. O Brasil tem 131 mil mortes, com média de 710 por dia na última semana. Os números indicam que óbitos estão em queda no país. 3 estados registram alta. No país, são 4.330.152 pessoas com o novo coronavírus. A Caixa Econômica Federal libera o crédito dos novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em novembro. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. O QG da propina, que funcionava na Prefeitura do Rio, recebia R$ 1,5 milhão por mês da empresa Assim Saúde
para intermediar o fornecimento de planos de saúde a servidores municipais, afirma o Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação foi exibida ontem no Fantástico da TV Globo, que revelou mensagens e documentos inéditos da investigação. Segundo o inquérito que apura a existência de um suposto esquema de corrupção no governo municipal, o pagamento foi negociado pelo empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente da Rio Tour, Marcelo Alves. O cantor Parrerito, do trio Parada Dura, morreu na noite de ontem em Belo Horizonte. Diagnosticado com Covid-19, o músico estava internado desde o dia 29 de agosto e não resistiu às complicações da doença. Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, tinha 67 anos e era diabético. O atacante Neymar foi um dos envolvidos na grande confusão que marcou o fim do clássico na derrota por 1-0 do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha pelo campeonato francês. O brasileiro reclamou de ofensas racistas que teriam sido proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves. Aqui e ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Secretaria de Saúde de Jaboticabal anuncia o processo seletivo simplificado para a contratação de serviços gerais e profissionais da enfermagem com salários que variam de R$ 1.274,75 a R$ 3.970,98. Inscrições de hoje a 24 de setembro pelo site www.institutomais.org.br. O edital completo está na página da Prefeitura de Jaboticabal, abre.ai/seleção Jabuca. Há vagas para candidatos com ensino fundamental incompleto, assistente de serviços gerais, ensino médio, técnico em enfermagem e superior enfermagem. Mais informações em www.institutomais.org.br. Prefeitura de Viradouro cancela o concurso para a contratação de profissionais de ensino fundamental e de nível superior. Os inscritos, para serem ressarcidos da taxa cobrada para o certame, precisam comprovar a inscrição por meio do e-mail tesouraria@viradouro.sp.gov.br, com indicação da conta bancária e do nome completo, bem como comprovante de pagamento e um documento com foto que possibilite a identificação. Mais informações em pciconcursos.com.br. O certame da Prefeitura de Viradouro oferecia vagas para operador de máquinas, procurador jurídico, professor de educação básica PEB 1 e 2, disciplinas de filosofia, história e música, e também vaga para médico de estratégia de saúde da família. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade. Na
volta do intervalo, um projeto na ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Físio Saúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Na sessão de hoje, dia 14 de setembro, com início às 8 da noite, da Câmara de Bebedouro, será discutido e votado o projeto de lei complementar 06/2020 do prefeito Fernando Galvão, que dá nova redação ao artigo 45 e ao parágrafo único da Lei 2616/97, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários e Servidores do IMESB, Faculdade Municipal. Defesa de Trabalhadores. O vereador Nasser Abdala é o autor da moção de repúdio à direção dos Correios, cujo presidente é Floriano Peixoto Vieira Neto, por ter destruído benefícios conquistados por funcionários, como anuênio, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, creche, auxílio-morte, além do pagamento de 30% de adicional de risco e a redução de 70% para 50% na participação da empresa no financiamento de plano de saúde, com retirada ainda de dependentes, como os pais, em momento inadequado devido à pandemia do novo coronavírus, além da intenção de privatizar a empresa, que é patrimônio do brasileiro. Segundo a SOMAR Meteorologia, Bebedouro não registra chuva forte desde maio. Em 22 de agosto, a precipitação atingiu apenas 2,7 milímetros, insuficientes para abastecer as captações que abastecem os 22 pontos de tratamento para distribuição aos 80 mil moradores. A última precipitação relevante em Bebedouro ocorreu em 23 de maio, com registro de 17,3 milímetros. Até a próxima semana não há previsão de chuva para o município. A estiagem obriga ao racionamento em toda a cidade do meio-dia às 6 da tarde e das 11 da noite às 5 da manhã.
justamente porque os reservatórios do SAEB, Serviço Autônomo de Água e de Esgotos de Bebedouro, encontra-se com baixo nível. Em caso de flagrante no desperdício de água, o morador de Bebedouro pode ser multado. O valor da punição é de R$100. RadioTV.com. Via WhatsApp ou por e-mail, o cartório eleitoral de Bebedouro já convoca os que vão atuar em mesas receptoras de votos e de apoio logístico para o primeiro e segundo turnos das eleições em 15 e 29 de novembro. Os chamamentos prosseguem até quarta-feira, dia 16 de setembro. Para ser válida a convocação online, o destinatário deve confirmar o recebimento da mensagem em até 3 dias úteis. O procedimento é realizado por cada cartório com base em perfis institucionais criados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A convocação também pode ocorrer por correspondência simples e o cumprimento de mandado por oficial de justiça, caso as mensagens eletrônicas não sejam respondidas. A nova forma de convocação dos mesários, regulamentada por resolução, prevê, entre outros benefícios, uma maior satisfação dos eleitores, já que estão dispensados de comparecer ao cartório. A Justiça Eleitoral Paulista vai convocar 343 mil mesários e 87 mil apoios logísticos para as eleições municipais em todo o estado. O cidadão que deseja ser voluntário pode se inscrever no site do TRE São Paulo. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tudo Belo, a nova coleção Primavera-Verão 2021 do bebê ao adulto. Os melhores preços, excelente qualidade e formas de pagamentos estendidas. Na Tudo Belo, você também encontra o enxoval completo para o seu bebê para pagamento em até 9 vezes sem entrada e sem juros. Roupas, calçados e outras variedades para você ficar sempre elegante. O atendimento também é feito pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp: 17 981 34 0680, moda infantil. 17 981 34 0679, moda adulto. E 17 98201 0276, enxoval. A Tudo Belo está à sua disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, segurança e alimentos. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Saber ouvir o que o outro tem a dizer, escutar, respeitar e orientar. No mês de setembro, estamos todos unidos para ampliar a conscientização sobre a prevenção do suicídio no Brasil. Respeitar essa realidade é o primeiro passo para quebrar o tabu. É preciso falar sobre suicídio, esclarecer essa ideia e conscientizar a população de que esse assunto é um problema de saúde pública.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, gas pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Burguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A Prefeitura e a Unidade de Bebedouro do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, lembram que estão disponíveis vários meios para a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR. Pode ser feita pelo site www.incra.gov.br, repetindo www.incra.gov.br, e o aplicativo SNCR Mobile, e nas salas da cidadania das superintendências do INCRA e unidades avançadas da autarquia ou unidades municipais de cadastramento instaladas em parceria com as prefeituras. O atendimento do INCRA Bebedouro é pelo WhatsApp 17 3343 9030. A unidade está à disposição presencialmente de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, na Avenida Hércules Pereira Hortal, número 1367, por agendamento. Aqui e ali notícias, editorial. Segurança e alimentos. Você está no país das commodities e dentro dele um dos principais segmentos é o de alimentos e bebidas, que aliás experimentam altas significativas nos preços no varejo, isto é, tendo como alvo o consumidor. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a indústria de alimentos e bebidas continua a todo vapor. Como serviço essencial, o segmento tem de se adaptar a regras ainda mais severas para manter a produção sem comprometer a saúde de seus profissionais. A indústria, neste momento, precisa também estar preparada para atender aos aumentos sazonais de demanda devido ao maior consumo de alimentos das famílias, com praticamente todos os seus membros em casa durante a quarentena. Além do crescimento em faturamento e produção, o setor registra aumento na geração de milhares de vagas de emprego. Esse maior número de contratação de novos empregados deve-se ao crescimento da produção e também ao afastamento de trabalhadores pertencentes ao grupo de risco da Covid-19. O mercado de trabalho muitas vezes não oferece ao recém-contratado aquele conhecimento que é passado pelo profissional sênior experiente na função. Por essa razão, somado aos maiores cuidados exigidos pelo cenário da pandemia de coronavírus, existe a necessidade de treinar as equipes da melhor maneira possível, para que, com equipamentos e ferramentas adequadas, os processos sejam automatizados e padronizados. Além disso, são importantes os investimentos em manutenções preventivas e preditivas, em treinamentos e certificações dos trabalhadores, para implementar procedimentos padronizados e cada vez mais seguros neste setor da indústria tão importante para o país. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileirão e a Série B. Campeonato Paulista da Série A2 tem jogos hoje e amanhã. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou.
Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente. Não desperdice. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Confira agora o grande placar do fim de semana. Começando pelo Brasileiro Feminino de Futebol, Corinthians venceu o Grêmio por 1-0, Flamengo e Cruzeiro empataram em 1-1, Kinderman empatou com o São Paulo 1-1, Audax venceu a Ponte Preta 1-0, Ferroviária de Araraquara goleou o Vitória 7-0, Internacional venceu o Iranduba do Amazonas 2-0 e o Santos derrotou o Minas e Cesp por 2-0. Campeonato Brasileiro da Série A, 10ª rodada. Santos e São Paulo empataram em 2-2. Atlético Paranaense venceu Coritiba por 1-0. Ceará venceu o Flamengo do Rio 2-0. Atlético Mineiro venceu o Bragantino 2-1. Fluminense do Rio venceu Corinthians 2-1. Grêmio de Porto Alegre e Fortaleza empataram em 1-1. O Goiás venceu o Inter de Porto Alegre por 1-0. Botafogo do Rio perdeu para o Vasco da Gama 3-2. E Palmeiras e Sport Recife ficaram no 2-2. Hoje, às 8 da noite, tem Bahia versus Atlético Goianiense. Um resumo dos jogos de ontem pela 10ª rodada do Brasileirão. Aliás, bem diferente do que muitos apostavam. Com um jogador a mais, o Internacional perdeu para o Goiás, mas apenas o Atlético Mineiro se aproveitou e encostou na vice-liderança. Flamengo e Palmeiras também tropeçaram e seguem longe. O Fluminense levou a melhor diante do Corinthians no Maracanã. Neste domingo, o tricolor venceu o time visitante por 2-1 e garantiu mais 3 pontos na tabela de classificação, com 2 de Nenê. Com o resultado, o Flu agora aparece na 8ª posição da tabela com 14 pontos, enquanto o Timão com 9 ocupa o 16º lugar. Tudo igual no duelo dos tricolores Grêmio e Fortaleza,
com ambos os times vindo de vitória e lado a lado na tabela do Brasileirão. Os times ficaram no 1-1 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O atacante Osvaldo inaugurou o marcador para o Leão ainda no primeiro tempo, mas Diego Souza de pênalti garantiu 1 ponto para o Imortal. Com o resultado, os dois times chegaram a 12 pontos na tabela. O Fortaleza leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa a 10ª colocação. O Grêmio está em 12º. A 10ª rodada do Brasileirão foi positiva para o mandante Ceará diante do Flamengo. O Ceará recebeu o time carioca na Arena Castelão e venceu por 2-0 com gols de Luiz Otávio e Charles. Com o resultado, a equipe comandada por Guto Ferreira chegou a 13 pontos e agora ocupa o 9º lugar na tabela de classificação da Série A. O Flamengo, com 17, aparece na 4ª posição. O Atlético Mineiro assumiu a vice-liderança do Brasileirão em jogo válido pela 10ª rodada. O time atleticano recebeu o RB Bragantino e derrotou a equipe paulista pelo placar de 2-1. O zagueiro Hever e o atacante Savarino foram os autores dos gols que garantiram os 3 pontos para os donos da casa. Alejandro fez o tento dos visitantes. O resultado fez o Atlético Mineiro chegar aos 18 pontos, subindo para a 2ª colocação do campeonato. Já o RB Bragantino amarga a lanterna e permanece com apenas 7 pontos conquistados. O então lanterna Goiás fez valer o mando de campo diante do líder Internacional e venceu por 1-0. Jogando com menos um jogador desde o início da partida no Aire Pinheiro, o Goiás marcou com Vinícius Lopes, segurou a pressão colorada e garantiu 3 pontos fundamentais na luta contra a zona de rebaixamento. Agora, com 8 pontos, o time comandado por Thiago Large saiu do último lugar e aparece na 18ª posição da tabela da Série A. O Inter segue no topo com 20. O Atlético Goianiano conquistou a 2ª vitória consecutiva, com direito a gol do goleiro Jean. Ainda na etapa inicial, o time goiano derrotou o Bahia por 1-0. O resultado levou o Atlético Goianiense aos 12 pontos conquistados, subindo para a 11ª colocação. O Bahia, por sua vez, permaneceu com 9 pontos, aparecendo em 17º, portanto, dentro da zona de rebaixamento. 1 ponto para cada lado. Palmeiras e Sport empataram em 2-2 no Allianz Parque. Iago Maidana abriu o placar para o Leão, enquanto o Verdão virou com William e Zé Rafael ainda no primeiro tempo e Lucas Mung empatou na etapa complementar. Com o resultado, o Palmeiras desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança da Série A e aparece no 6º lugar com 17 pontos. O Sport, com 11, está na 14ª posição. Olha, amigos, 3 pontos à parte. No clássico da amizade de ontem entre Botafogo e Vasco, o time comandado pelo técnico Ramon levou a melhor no primeiro dos 3 confrontos entre as equipes que acontecerão no intervalo de 10 dias. Os próximos 2 jogos pela Copa do Brasil. Em duelo de 5 gols, o time de São Januário balançou as redes com os atacantes Lucas Ribamar, Cano e Igor. O centroavante Matheus Babi deixou a sua marca 2 vezes e descontou para o Botafogo. Com os 3 pontos, o Vasco chegou a 17 no campeonato e subiu na tabela, parando na 4ª colocação. Já o Botafogo, somando apenas 9 pontos, aparece em 17º na zona de rebaixamento. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência.
Na volta do intervalo, o Campeonato Brasileiro da Série B e o Paulista da Série A2. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, posição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Brasileiro da Série B, 9ª rodada. Avaí de Santa Catarina perdeu para a Ponte Preta de Campinas por 1-0. Cruzeiro de Belo Horizonte venceu Vitória da Bahia por 1-0. Guarani de Campinas e Brasil de Pelotas empataram em 0-0. Sampaio Correia do Maranhão perdeu para o Operário de Ponta Grossa por 1-0. Náutico do Recife venceu o Botafogo de Ribeirão 3-1 e o Oeste venceu o CSA de Alagoas 2-1. Hoje, às 7h15 da noite, o complemento da 9ª rodada, CRB de Alagoas e Chapecoense de Santa Catarina. Campeonato Brasileiro da Série B, 10ª rodada. Hoje, às 8 da noite, tem Paraná Clube e CRB de Alagoas. Na sexta-feira, às 7h15 da noite, Confiança de Sergipe e Guarani de Campinas. Às 9h30 da noite, o Náutico do Recife recebe a Chapecoense de Santa Catarina. No sábado, às 11 da manhã, tem América de Minas e Figueirense. Às 4h30 da tarde, Juventude de Caxias do Sul e Vitória da Bahia, Cuiabá e Oeste. Às 7 da noite, Ponte Preta e Operário de Ponta Grossa. Às 9 da noite, CSA de Alagoas e Cruzeiro de Belo Horizonte. No domingo, às 11 da manhã, o Avaí de Santa Catarina pega o Sampaio Corrêa do Maranhão. E na segunda, às 8 da noite, tem Botafogo de Ribeirão e Brasil de Pelotas. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora o Campeonato Paulista da Série A2, quartas de final, jogos de volta. Sexta-feira, em São Caetano do Sul, São Caetano perdeu para o Atlético Monte Azul por 1-0. Nos pênaltis, 5-4 para o São Caetano. O time do Grande ABC é um dos semifinalistas da Série A2. Ontem, em São Bernardo do Campo, o São Bernardo empatou com o Juventus da capital. Nos pênaltis, vitória do São Bernardo por 6-5. O time de São Bernardo é um dos semifinalistas da Série A2. Hoje, às 5 horas da tarde, em São Paulo, jogam Portuguesa de Desportos e 15 de Piracicaba. E amanhã, às 3 da tarde, em Sorocaba, o São Bento pega o Taubaté. Vale observar que não há vantagem para o time de melhor campanha, a não ser recepcionar a segunda e decisiva partida
portanto, empate no placar agregado após 180 minutos leva a decisão para os pênaltis. Além disso, vale ressaltar que apenas os finalistas garantem acesso ao Paulistão de 2021. Semifinais e finais terão o VAR, o árbitro de vídeo. Aqui e ali Notícias Esportes. Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, é palco da abertura da rodada de volta das quartas de final do Paulistão da Série A2. O duelo de sexta-feira foi pra lá de emocionante. Após perder a ida em casa por 1-0 para o São Caetano, o Atlético Monte Azul devolveu o mesmo placar, gol solitário de Lucas Cesani aos 47 minutos do segundo tempo, o que forçou a disputa de pênaltis. Nela, porém, os donos da casa venceram por 5-4. Dentro de casa, o São Caetano partiu para cima, visando definir o confronto o mais rápido possível, tanto que finalizou 3 vezes nos primeiros minutos de partida. Depois, o Atlético Monte Azul equilibrou as ações e quase abriu o placar. A pressão foi no finalzinho da partida e a recompensa. No apagar das luzes, aos 47, Cleiton cobrou falta na medida para Lucas Cesani testar para dentro e levar o confronto para as penalidades máximas. Nelas, os visitantes perderam uma justamente com Lucas Cesani e foram eliminados, já que os mandantes acertaram as 5 cobranças. O São Caetano jogou com Luiz Daniel, Alex Reinaldo, Domingos, Sandoval e Eric de Maria, e depois Acácio. Everton Dias e Emerson Santos, depois Guilherme Amorim, Anderson Rosa, Joel Vinícius, depois Marcos Vinícius, Ronaldo, depois Renan Dutra e Luan Costa, depois Jerônimo, técnico Alexandre Galo. Atlético, Monte Azul, Caio Cleiton, Lucas Cesani, Matheus Santos e Gustavo Ota, Vinícius, Kevin, depois Matheus Prado, Gutierrez e Gilcinho, depois Douglas Pote, Leandro Love, depois Isaac Prado e Léo Prado, depois PH, técnico Luciano Dias. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.